Olá, alunos e alunas de Filosofia Antiga e Medieval. Estaremos considerando a partir desse momento os aspectos que determinaram a crise da escolástica, este grande movimento de pensamento filosófico da era medieval. Sustentamos até aqui que a filosofia medieval é uma filosofia autêntica. O exercício de lógica, o exercício racional foi constituído com um profundo senso de razão, com um aprofundamento analítico. Temos realmente, no contexto do mundo medieval, uma filosofia refinada, uma expressão inteligente de campo de conhecimento filosófico. E temos que perceber que este movimento é um movimento como os demais movimentos na cultura em geral, na filosofia em particular, que apresenta a sua gênesis e avança no sentido das suas vertentes e deságua em momentos da sua crise ou da sua perda de maior valor de expressão cultural. Não foi diferente com a escolástica. O que ocorreu com os sistemas antes da escolástica ocorre também com ela. Os demais movimentos filosóficos, a posteriori, também sofrerão da mesma síndrome, a síndrome do pensamento que perde o seu vigor, a sua plenitude, à medida que o tempo passa, os questionamentos são colocados, a dinâmica da história se modifica, porque um pensamento está muito associado também ao seu tempo. Por mais que ele tenha inserido nele uma dinâmica de universalidade. Pois bem, essa crise da escolástica no século XIV, num primeiro momento ela está associada, eu quero aqui destacar dois aspectos. No primeiro momento ela está associada a tensão de paradigmas explicativos. O que é um paradigma? Um paradigma é uma formulação de ideias coesas e coerentes que são capazes de constituir uma ferramenta explicativa de um determinado tema na história, um determinado fato na história. O paradigma explica outros paradigmas, critica outros paradigmas, elucida outros paradigmas e também serve como elemento de teorização acerca do que a realidade é, no sentido da sua compreensão e da sua avaliação. Então, o paradigma é algo muito importante. Ele representa um conjunto de conceitos conectados com o senso lógico para criar uma amplitude mais efetiva de ação do pensamento na compreensão dos aspectos gerais e dos aspectos específicos de uma determinada circunstância histórica, seja na política, seja na arte, seja na religião, ou dos conceitos mesmo, das ideias mesmas, dos paradigmas mesmos, das ideologias que interpretam esses elementos históricos, que são os fatos históricos, constituindo o sentido de uma civilização e de uma era. Há uma tensão de paradigmas nesse mundo medieval. Temos, de um lado, uma concepção vinda do aristotelismo. Nessa concepção, há uma força permanente ali presente, forçando a razão a dar mais espaço para si mesma. A razão valorizada como uma potência que pode e deve agir com máxima possibilidade de se expressar com autonomia. Há uma crença no poder da razão, oriunda desse aristotelismo. Tomás de Aquino é um autor que puxa o mundo filosófico de Aristóteles para dentro do mundo teológico cristão. E essa questão da força da razão entra dentro do sistema teológico filosófico de Aquino, dando à razão um papel mais proeminente na sua ação
para estabelecer critérios analíticos da realidade ou critérios analíticos daqueles que são os elementos que tentam explicar o sentido da realidade, compreender a realidade. De um lado, então, temos esse aristotelismo, apostando na capacidade, no poder da autonomia da razão. Do outro lado, teríamos uma herança agostiniana, e essa herança que vem de Agostinho, e Agostinho está ali associado de alguma maneira ao pensamento filosófico de Platão. Então é como se houvesse uma tensão entre, de um lado, Tomás de Aquino e Aristóteles, e do outro lado é Agostinho e Platão. A simbiose que foi feita nesse mundo medieval entre filosofia e teologia é algo extraordinário. Esses dois grandes pensadores da antiguidade grega clássica, o Aristóteles e o Platão, serviram de instrumento analítico para dar à teologia cristã maior consistência de exercício de racionalidade na explicação de si mesma e na explicação dos objetos que ela se debruça para apresentar o seu grau de veracidade, ou os seus graus de veracidade. Então essa tensão que está nesse momento presente aí no mundo filosófico medieval é representativa bastante da crise que esse movimento filosófico e que essa era civilizatória vai atravessar. No caso, então, dessa ação de pensamento agostiniana, nela há uma ideia de supremacia radical da fé. Então, de um lado se tem uma supremacia radical da fé, a fé apresentada como um valor que está acima da razão, a razão deverá estar plenamente, totalmente a serviço da fé. Então, em certo sentido, a filosofia está a serviço da teologia. Na ação de pensamento de Agostinho é assim que se processa esse aspecto, mas em Tomás de Aquino se tinha uma crença, uma convicção maior do poder da razão para configurar sentidos explicativos do mundo da fé. Então, essa perspectiva de luta desses dois paradigmas, ou de tensão entre esses dois paradigmas, é alguma coisa que atravessa o cenário da filosofia medieval. Um outro elemento importante a ser destacado é o questionamento dos limites da filosofia. Isso aparece em Guilherme de Ockham, com a ideia de que as verdades espirituais, as verdades da salvação, as verdades mais inerentemente ligadas à pessoa de Deus, a expressão do que ele é, sua natureza, e de um mundo que seja um mundo paralelo à realidade natural que estamos inseridos, essa realidade, ou essas verdades, ou essas concepções, elas não são passíveis de serem legitimadas por um exercício filosófico. Foge do alcance da filosofia a possibilidade de falar de temas como esse. Esses temas deveriam ser restritos à teologia. Então, nesse sentido, é importante destacar esse ponto, esse elemento. Por quê? Pelo simples fato de que toda tentativa da escolástica seria fazer um processo dialético de aproximação entre filosofia e teologia, demonstrando que não haveria nenhuma problemática quanto à possibilidade de explicar os dogmas da fé a partir de um exercício filosófico. E não haveria também nenhum problema para a filosofia se aproximar da teologia em termos dos elementos que a teologia propõe como sentido de conhecimento da realidade, a própria realidade que ela apresenta e que ela aponta. Então, essa crise é uma crise que se coloca dentro dos limites mesmo da razão em geral, do papel que a razão vai desempenhar, e do outro lado, dos limites em que a filosofia tem para tratar de assuntos de natureza metafísica. Esse é o momento crucial, esse é o momento decisivo, esse é o momento em que a escolástica vai ser colocada numa encruzilhada e começa a apresentar a sua dinâmica de crise. No próximo encontro estaremos desdobrando outros aspectos.